Bem, boa noite a todas as pessoas. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu agradeço a presença de vocês. Como eu informei pelo e-mail, a nossa aula hoje vai se dar numa condição excepcional, porque na tarde de hoje, em razão de uma tempestade, a energia elétrica no setor da FAALC falhou cerca de 2 horas da tarde. Às 4h30 ela chegou a ser reestabelecida, mas como eu sou uma pessoa um tanto azarada, eu achei por bem não correr o risco de que nos deslocássemos todos para o prédio e a energia continuar instável e a gente ficar lá no escuro sozinhos. Então, eu peço desculpas, mas essa foi a solução mais simples para que nós não perdêssemos o encontro e não nos víssemos atrasados no conteúdo. Não é da minha preferência ministrar aulas online, muito em razão da experiência que tivemos por conta da pandemia. Hoje, inclusive, é uma triste coincidência que completam-se, coincidentemente, 5 anos que a UFMS entrou em estágio de ensino remoto emergencial. Foi no dia 18 de março que foi baixada a resolução, e eu não tive boas experiências, por isso evito na medida do possível. Mas aqui estamos, eu conto com a colaboração de vocês, aqueles que puderem deixar suas câmeras abertas para que eu tenha um senso de interação, podem fazê-lo, os que não puderem, não tem problema, e sintam-se à vontade para me interromper sempre que necessário, seja conversando pelo chat, enviando mensagens, ou utilizando a ferramenta de levantar a mão aqui do Google Meet, ou mesmo abrindo diretamente o microfone de vocês e me interpelando. Inclusive, seria melhor se vocês me interrompessem pelo microfone, porque como eu vou acompanhar o material da aula simultaneamente na tela do computador, pode ser que eu não veja alguma mensagem no chat, tá bem? Vocês me ouvem bem e veem a minha tela e a projeção? Sim? Tá certo. Sim. Obrigado. Bom, eu vou rapidamente retomar o que foi exposto na semana passada, acerca do programa, da disciplina, do que nos espera, do percurso, das escolhas que foram feitas, e daí nós vamos partir mais diretamente para o trabalho com os textos, né? Sendo que eu vou iniciar pelo texto chamado Crítica Literária, que está no livro Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas, porque ele é uma espécie de resumo de um manual introdutório de teoria literária, e também porque ele é o texto mais breve, de modo que a gente consegue dar conta de várias questões nessa primeira aula expositiva, né? Assim, vocês têm mais tempo para ler os outros 2 textos, que são o livro da Elizabeth Roudinesco, Porque é Psicanálise, e os trechos que eu selecionei do texto do Dante Moraes Leite, Psicologia e Literatura. Vocês vão perceber que vários dos apontamentos que eu vou fazer aqui agora, eles já, de alguma forma, respondem a questões que estão no texto do Dante Moreira Leite, de modo que a leitura de vocês já vai ser, em alguma medida, filtrada pelas questões que eu vou expor aqui, né? Bom, é preciso lembrar, logo de saída, que a nossa disciplina, ela visa o estudo das relações entre literatura e psicanálise do ponto de vista da literatura, né? Por que isso é importante para nós? Porque, historicamente, a psicanálise, como um desenvolvimento de um campo do conhecimento, ela se deu, em grande parte, pela apropriação de conhecimentos advindos da literatura para configurarem ou para conformarem elementos da teoria psicanalítica, né? Então, faz parte do senso comum a percepção de que Freud bebeu de fontes literárias, né? Notadamente fontes clássicas, especialmente das tragédias, porque nelas encontrou representações ficcionais de modelos que seriam passíveis de explicar
raciocínios que tentariam representar a configuração do aparelho psíquico. Né? Ou seja, historicamente, o Freud vem de uma formação no século XIX, na qual as ciências ainda não eram separadas, como nós conhecemos hoje. Não é? A medicina estava integrada à ideia das ciências naturais, muito amplamente divulgada no século XIX. Ele inicia os seus estudos no intervalo daquilo que para nós hoje seriam a neurologia e a psiquiatria. Ainda não recebiam propriamente esse nome, não se configuravam com esse rigor, não é? Mas havia um interesse do Freud pela ideia das estruturas psíquicas, pela formação anatômica do cérebro. Entretanto, uma dimensão não amparada pelo corpo biológico interessava muito a ele e vai dar núcleo do seu pensamento e da sua clínica quando ele tem contato com Schreber na clínica de mulheres, especialmente naquele fenômeno bastante visibilizado no século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, que é o fenômeno da histeria. O Freud, no início do desenvolvimento da sua pesquisa, ele vai perceber uma certa incompatibilidade com algumas das proposições metodológicas que os seus mestres impunham. Ele vai chamar a atenção para o fato de que a expressão da linguagem ela tem uma centralidade na vida social e na vida biológica dos seres vivos, e é aí que ele começa a distanciar aquela ciência que ele vai denominar psicanálise das outras construções científicas da sua época, né? No início da psicanálise, ele vai inclusive se aproximar de alguns métodos que são legítimos, mas que foram abandonados pela psicanálise ao longo do século XX, como, por exemplo, a hipnose, né? Mas ela é um método que foi bastante importante para que o Freud percebesse que haveria situações ou sintomas expressados nos seus pacientes que não necessariamente passavam pelo corpo biológico, por uma instância que, no início da sua obra, ele chama de mecânica. Não é? Então, embora muitas das mulheres histéricas eram diagnosticadas como tal, porque supostamente, e aqui eu digo supostamente não por duvidar do discurso dessas mulheres, mas porque não há como comprovar historicamente se era o caso de todas, mas supostamente haveriam sido negligenciadas na sua vida em algum aspecto, seja no domínio da sua sexualidade, seja por meio de assédios e violências sexuais contra o seu corpo. Claramente há um viés bastante machista nesse contexto, não é? A ideia de que uma mulher que não tem acesso ao sexo era privada do prazer e, portanto, manifestaria sintomas. Isso tem a ver com aquilo que, mais recentemente, por exemplo, na interpretação Foucaultiana da psicanálise, a gente vai entender como o conceito de docilização dos corpos, né, que vai ser absorvido, inclusive, pelas teorias de gênero, como a gente vê na Judith Butler, né. Mas não se pode negar o fato de que, embora dentro de uma sociedade machista e patriarcal, o Freud percebeu que as mulheres estavam numa posição de subjugamento na estrutura social, bastante derivada de um modelo burguês, porque a psicanálise nasce em um contexto daquilo que a gente chamaria hoje de classe média ou classe média alta e alta, né? E que, portanto, essas mulheres eram cerceadas de um domínio do exercício da sua humanidade muito fortemente pelas estruturas de silenciamento, não é? Que se manifestavam sintomaticamente nos seus corpos, ou seja, sintomas que não tinham uma origem biofísica, eles se materializavam em situações biofísicas, né? Como a mudez, a paralisia de certas partes do corpo, e através de um estudo
sobre a própria noção do feminino e da percepção de que a clínica de mulheres no século XIX chamava a atenção, o Freud vai, então, empreender uma certa virada na percepção metodológica do atendimento clínico desses pacientes, desenvolvendo uma cena que vai ser aquela conhecida até hoje, chamada às vezes de sketching, que é o cenário de atendimento clínico de um psicanalista ambulatorial, não é? Ou seja, uma sala com um determinado nível de neutralidade nos seus equipamentos, com alguns símbolos que podem ser utilizados para libertar algumas associações livres, mas especialmente com a figura do divã, como ficou bastante famoso, uma vez que, pelo seu posicionamento inclinado, o sujeito em análise, no divã, ele estaria parcialmente deitado, como no estado de sono, e parcialmente sentado, como no estado de vigília, o que permitiria, em razão da posição do corpo, junto com as demais técnicas empreendidas pela psicanálise, o acesso a um discurso um pouco mais livre das amarras sociais, né? Isso também era feito de forma que o analista estivesse nas costas do paciente e não encarando-o de frente, como uma medida de diminuir os dispositivos de defesa que o sujeito teria na cena analítica. Bom, isso é uma espécie de preâmbulo do que é a psicanálise na sua origem, não é? Da raiz de uma lógica que, obviamente, podemos até questionar essa afirmação, mas de um certo ímpeto feminista no início da psicanálise, obviamente em termos muito diferentes daqueles que nós lidamos hoje com os estudos de gênero, tá bem? O Freud era um homem branco, heterossexual e, portanto, limitado pelos seus privilégios e pela sua condição, mas a psicanálise nasceu como um desvio de uma medicina voltada para a saúde masculina, que não dava atenção para os sintomas das mulheres, né? E uma das conquistas desse empreendimento, que se dá através da clínica de mulheres, foi o fato de que o Freud, no início, tratando dessas supostas histéricas, percebeu que muitas delas não apresentavam traumas mecânicos, ou seja, elas não tinham sido vítimas de abusos sexuais ou de formas de atentado contra o seu corpo físico, não é? E é aí, então, que ele elabora uma teoria que entende que, para o corpo físico, há respostas de uma medicina física, e que, portanto, para os elementos do psiquismo, deveria haver uma resposta de ordem psíquica, né? Ele estava buscando uma correspondência entre os estados sintomáticos, suas causas e suas possibilidades de tratamento. Ele vai buscar isso várias vezes na literatura, como eu disse de início, para tentar explicar o que é o aparelho psíquico humano. A sua teoria hoje é compreendida como diferentes momentos que nós chamamos de tópicas, né? Essas tópicas, elas não se dão num sentido desenvolvimentista, ou seja, não há um parâmetro de substituição de uma tópica em relação à outra, elas se dão numa espécie de figura de palimpsesto, elas vão se agrupando e se sedimentando de forma a se atravessarem. Tanto é que no texto freudiano, às vezes uma mentalidade de cunho mais racionalista, cartesiano, espera que o Freud apresente conceitos no sentido de definições, com clareza e completude. Isso não acontece na obra freudiana, né? Na obra freudiana, os conceitos são elaborações ficcionais.
ele vai elaborando conforme a obra vai se construindo, de forma que, às vezes, em determinados momentos, um mesmo conceito apresenta determinantes, características ou qualidades que são descritas que podem até se mostrar contraditórios, né? Então, ao mesmo tempo que o Freud buscava imprimir um caráter de ciência àquilo que ele estava desenvolvendo, era muito claro a ele que a ciência que ele estava desenvolvendo não aderia aos modelos das ciências naturais, das ciências duras do século XIX, né? Não poderia ser submetido a um modelo cartesiano de que A mais B igual a C, à medida em que os fenômenos psíquicos eles se dão por meio de narrativas que se ancoram na linguagem e que, embora haja elementos em comum, estruturantes, se manifestam como um conteúdo expresso de formas diferentes em cada sujeito. Daí o fato de que a psicanálise, embora possa acontecer coletivamente, ela tem uma matriz de uma relação individual de escuta, né? Vocês já vão percebendo aí algumas similaridades com a relação do analista de literatura, né? Embora nós possamos fazer uma leitura coletiva de um texto e ele possua elementos comuns aos quais todos nós podemos entrar em consenso, de alguma forma os textos literários, no ato da leitura como nós conhecemos tradicionalmente, convocam um certo espírito de solidão do analista para com o texto, não é? E o texto, tal qual o analisando, tal qual o sujeito em análise, em alguma medida se configura como algo que está tentando esconder alguma coisa de nós, né? É como se o texto estivesse criando, ao longo da leitura, procedimentos hieroglíficos, labirintos, que dificultam a nossa interpretação, mas, ao mesmo tempo, convocam a nossa curiosidade para que essa interpretação aconteça. E daí é importante já salientar o fato de que, embora tanto o nosso trabalho como analistas de literatura, quanto o trabalho de um psicanalista tenham algumas semelhanças, uma delas é fundamental que seja esclarecida de início, não é? Seja a interpretação dos sonhos ou a interpretação que o analista faz do analisando na clínica, seja a interpretação que nós vamos fazer de textos literários, a ideia de interpretação construída historicamente e que acaba perpassando o senso comum, ela nos leva a um senso de decifração de um segredo, né? Como se nós fôssemos montar um jogo e, ao final dele, todos nós conseguiríamos o prazer da resposta, né? O prazer da solução de um enigma. Isso é bastante problemático, porque pode gerar a impressão de que existe uma resposta, né? De que existe uma espécie de essência, que o trabalho do analista seria descobrir as camadas que envolvem essa essência e que o processo de interpretação seria chegar à essência do texto, descobrir a sua verdade, como se ela fosse uma coisa única, como se ela fosse essencial, transcendental e, portanto, passível de apreensão por todos os sujeitos. Na semana passada, eu falei para vocês da diferença da ideia de interpretação que a nossa disciplina organiza comparativamente à proposição da exegese na teologia, né? Enquanto o procedimento exegético ele visa a uma essência, a uma resposta, uma, singular, né? Escrita com um V maiúsculo de verdade, portanto, imutável e transcendental, para nós, a noção de interpretação, ela se dá como um gesto criativo, argumentativo e impassível de uma realidade essencial, né? Não há uma verdade do texto, né? Não há um único elemento secreto, transcendental, que a abordagem interpretativa vá conseguir alcançar e revelar a sua verdade. Por quê?
na nossa proposição, essa verdade não existe. Ela é uma criação de linguagem. Ela é uma invenção dada por um conjunto de signos em relação. Né? É daí, por exemplo, que anedoticamente, se a gente, sujeitos, se a gente fizer o exercício de ir em diferentes psicólogos e diferentes psicanalistas e narrarmos os nossos sonhos numa sessão de terapia com alguma continuidade, muito provavelmente a interpretação do nosso sonho vai acontecer de forma diferente em cada analista e em cada sessão terapêutica que a gente tiver. E isso é verdade, inclusive, com um único terapeuta. Né? O texto do sonho muda e a interpretação sobre ele também. E por que muda? Porque não há uma verdade essencial. Porque não é possível recolher da narrativa do sonho um núcleo transcendental, único, revelador, que iluminaria a nossa existência e a nossa capacidade compreensiva. É como se esse núcleo, seja o do texto literário, seja o do psiquismo humano, na psicanálise, é como se ele fosse um vazio. Então, vocês podem pensar na estrutura daquelas bonecas russas, as matrióshkas, em que você tem uma boneca dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Né? O trabalho da interpretação, no sentido psicanalítico e no nosso, em crítica literária, é ir tirando aquelas bonecas. Mas a última boneca, a menorzinha, quando você abre ela, não tem nada dentro dela, ela é oca. Né? Ou seja, isso é uma metáfora para o nosso processo. Né? Não há uma resposta essencial, não há uma verdade única e transcendental ali dentro. Por isso que depende do olhar do analista, da forma como nós nos deparamos diante desses objetos e construímos os sentidos a partir de um aparato metodológico, de uma proposição teórica. Se, por um lado, essa espécie de vazio existencial ou de vazio de sentido é um gerador de angústia, por outro lado, ele também é uma válvula motora, né? À medida em que, se não há uma essência a ser descoberta, significa que a interpretação é infinita, né? Ela vai se dar constantemente por meio dos processos de reelaboração. O próprio Freud vai fazer um texto a esse respeito, que se chama Análise Finita e Infinita, em que ele vai discutir qual seria o momento do fim de uma análise, isso no contexto terapêutico. Né? E para nós, na área das letras, especialmente tangencial nas ciências humanas, a percepção filosófica do Maurice Blanchot também vai nesse aspecto. Né? O Blanchot tem um conjunto de 3 livros chamados Conversa Infinita, no qual, cruzando uma perspectiva psicanalítica com a interpretação heideggeriana da noção de ser para a morte, ser para o nada, né? Ele vai falar justamente de uma filosofia infinita enquanto conversa, enquanto ato interpretativo, que toda vez que parece que chega a uma resposta, essa resposta é uma espécie de vazio de sentido, mas que não é um vazio deletério, é um vazio produtivo, porque insta o sujeito a continuar preencher aquilo que é impossível de ser preenchido, o que removeria essa máquina dos sentidos, o que faria com que a linguagem se transformasse. Eu poderia dar a esse respeito um exemplo para vocês. Não é? Na lógica que a gente está organizando na nossa disciplina, essa lógica que é não essencialista, a gente pode pensar o seguinte: imaginemos a quantidade de textos sobre amor que nós conhecemos, passando desde a tradição de Tristão e Isolda, por Shakespeare, chegando a Camões e Vinícius de Moraes, para citar poucos. Nós temos um repertório enorme de poemas lírico-amorosos, poemas que dizem o que é o amor. Se o amor existisse, será que nunca na nossa história da humanidade ninguém nunca conseguiu tocar essa essência do amor
responder o que ela é, ou seja, tocar o seu fio transcendental, defini-la, encostar no real do amor, na nossa percepção, essa ausência de sentido, essa espécie de falta estruturante fundamental, é justamente algo que explica por que nós sabemos que o amor existe, nós o sentimos, nós expressamos ele através da literatura, mas nós não conseguimos tocá-lo. E nós não tocamos não é porque ele não tem a existência, mas é porque a sua existência é vazia de sentido. E por isso mesmo é que nós insistimos em tentar dar conta desse fenômeno, expressá-lo, colocá-lo em termos de linguagem, tentar, num esforço quase que sísífico, de dar conta dessa coisa, dizer algo sobre ela, expressá-la. Mas como ela não existe como uma essência, neste raciocínio que estamos empreendendo, isso não é possível. O que é possível é o esforço, a tentativa de aproximação dessa expressão. Tá claro isso até aqui, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, ok, obrigado. Bom, isso visa a nos colocar uma primeira percepção, que é o fato de que, no sentido que nós estamos organizando aqui, a gente percebe que a psicanálise da qual a gente está falando, ela tem uma percepção de ontologia, ou seja, esse pensamento que nós estamos organizando sobre o ser das coisas, se eles têm essência ou não têm, está dentro de um raciocínio metafísico, né? Nós estamos tentando entender o que é. Freud estava tentando entender o que é o aparelho psíquico, nós estamos tentando entender o que é a crítica literária a partir de uma comparação com uma teoria que é a teoria psicanalítica. Mas a ontologia da qual a gente está falando, ela pode ser chamada de uma ontologia negativa. Ela é negativa por quê? Porque enquanto a ontologia é o campo da metafísica que busca entender o ser, aquele com S maiúsculo, aquele que existe enquanto essência e totalidade, aqui para nós essa essência ou totalidade não existe. E ela não está num par dialético do não ser. Ela está numa ausência fundamental, numa falta, em algo que não pode ser preenchido. Por isso é uma ontologia, porque a gente está tentando entender o que é isso e como isso existe. Entretanto, essa busca de entendimento não se dá pela presença de nada, mas justamente pela sua ausência, né? Justamente pela sua falta, pela dificuldade de cercar esse objeto com os instrumentos que nós dispomos, sejam eles instrumentos de linguagem, sejam eles instrumentos técnicos. Daí que o Freud, no início, na sua primeira tópica, então, na primeira elaboração teórica que ele vai fazer, ele vai perceber que nem todos os conteúdos que são expressos na linguagem se dão no plano da consciência. Ele começa a raciocinar, por exemplo, a partir das memórias, né? Nós temos memórias de muitas coisas, mas elas não estão habitando o tempo inteiro a presentidade do nosso pensamento. Elas estão guardadas, escondidas em algum lugar, e, eventualmente, elas são convocadas, né? Seja porque nós nos forçamos a lembrar de algo, seja porque determinadas situações nos suscitam a algumas lembranças, né? Aqueles de vocês que já tiveram a oportunidade de ler Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, vão se lembrar o fato de que quando ele toma o chá e vai comer uma madeleine, é justamente o gesto de sentir o sabor da madeleine derretendo na língua dele, que vai rememorar ele na infância e dar origem ao fluxo narrativo que o narrador vai empreender no primeiro livro, No Caminho de Swan. Ou quando a gente ouve uma música que nos lembra de alguém, né? Então, existe algum lugar subterrâneo ou não aparente, que não está no domínio da presentidade, que recolhe afetos, que recolhe memórias, e que não está exatamente no plano da consciência. Essa é uma das primeiras constatações que o Freud vai fazer.
A segunda que ele vai fazer é o fato de que nós, no nosso discurso, temos uma tendência a nos reprimirmos ou nos defendermos e não dizermos exatamente o que a gente quer dizer. Né? Então, nós estamos sempre utilizando de subterfúgios, de reticências, de não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer, ou mesmo de silêncios que acabam funcionando como catalisadores de sentido. Né? Como é que é? Tem uma frase que tem nos aplicativos hoje em dia de relacionamento. Não responder também é resposta. Né? O silêncio também diz alguma coisa. Freud estava percebendo isso lá no final do século XIX, início do XX, quando na conversa com as mulheres na clínica, eram pessoas que não se queixavam necessariamente das coisas. Então, eu sou uma mulher casada, eu tenho um marido, eu sou feliz, eu nunca sofri de nenhum abuso, eu tenho comida na minha casa, meus filhos são bem criados, mas ao mesmo tempo elas estavam manifestando sintomas como paralisia do corpo, de pedaços, de partes do corpo, sem qualquer justificativa de ordem biofísica, de ordem mecânica. Né? Então ele vai perceber que esses mecanismos de defesa eles também passam a ser encenados no ato analítico, né, no momento da fala, da conversa com o analista. A partir dessas percepções, que aqui eu, infelizmente, e obviamente estou banalizando para dar uma aula, né, isso são livros e livros explicando isso, mas ele vai perceber e vai teorizar, né, um sistema que é o chamado sistema X, para tentar explicar esse fenômeno. Né? Então ele vai elaborar a ideia, não sozinho, isso já vem de uma tradição, é óbvio, tanto filosófica quanto médica, de que nós temos uma pequena parte de nós que ela é autoconsciente de si, ela é autorreferenciável enquanto linguagem, né? Que é o domínio da consciência. Nós temos uma outra parte de nós, muito maior, que nós não temos controle sobre ela e não sabemos o que habita nela, que é o inconsciente. E entre essas duas instâncias, nós temos uma terceira, que funciona como uma espécie de filtro de barramento, de elemento selecionador do que entra e do que sai, do que pode ser dito ou não. Né? Uma espécie de sistema de autocensura, que é o sistema pré-consciente. Então, é a primeira tópica, né? Inconsciente, pré-consciente, consciente. Eles têm uma dinâmica de funcionamento. O consciente é aquele que tem a menor quantidade de afetos e representações, e a maior parte de todas as nossas percepções, não se esqueçam que o Freud é médico de formação, eles vão ser, por assim dizer, enclausurados nesse lugar subterrâneo que é o inconsciente. É muito difícil falar sobre o inconsciente, porque a gente sempre fala sobre ele usando metáforas. Né? Então, eu usei, por exemplo, a palavra subterrâneo. Isso dá a crer que o inconsciente é algo que está abaixo ou que está enterrado. Mas ele não está em lugar nenhum. Né? E daí vem um outro ponto que conversávamos na aula passada. O Freud elabora uma topologia que não é uma topografia. Então, topos, espaço, logos, razão, no sentido de discurso, topologia. Topos, espaço, grafos, escrita, cisão, marca, topografia. Por que ele elabora uma topologia que não é topográfica? Porque ele elabora um sistema para tentar compreender o que é o aparelho psíquico e como ele funciona, mas claramente, desde cedo, ele afirma que não há um lugar no aparelho psíquico ou no sistema nervoso em que esse sistema se localize. Né? Então, para a psicanálise freudiana, não é possível localizar um lugar no nosso cérebro que corresponda exatamente ao que é a consciência ou onde estaria o inconsciente. Né? Curiosamente, essa percepção vai dar origem ao que hoje nós conhecemos como neurociências ou ciências cognitivas. Né? As neurociências, elas têm origem no pensamento freudiano, porque elas buscam ainda uma relação biofísico-química com a descoberta freudiana.
né? No momento que a gente tem até hoje, a neurociência já conseguiu localizar setores em que a fala se organiza no ser humano, por exemplo, né? Mas ainda não, embora alguns neurocientistas persigam essa ideia, ainda não foi possível sequer cogitar a hipótese de que um inconsciente tenha um lugar cerebral. E isso pode parecer uma incoerência muito grande, mas o Freud vai responder a isso não apelando para um caráter metafísico ou místico. Ele vai tentar se livrar da ideia de alma, por exemplo, ou de espírito, e é por isso que ele fica no campo psi, né, no campo da psique. Ou seja, ele entende que existe um domínio biofisiológico e um outro domínio psicológico. Esses dois domínios não são separados, não é? Eles estão numa relação direta. Quando ele for elaborar teorias das pulsões, isso vai ser muito importante para a gente perceber. Às vezes o senso comum reitera a ideia falaciosa de que a psicanálise freudiana separa corpo de mente, né? E é falaciosa porque não existe psicanálise sem corpo. E isso pode ser explicado de diferentes formas. Por exemplo, na interpretação dos sonhos, quando Freud vai explicar o modelo do pente invertido, em que ele pega as funções cerebrais para mostrar como que o sonho é elaborado no ambiente do inconsciente e barrado pelo pré-consciente e eventualmente vai chegar no nível da consciência, ele vai dar o exemplo de que quando nós dormimos, os nossos canais perceptivos principais, por exemplo, na espécie humana, a visão, ele é fechado, né? O canal é fechado. As nossas percepções auditivas, elas continuam funcionando. O nosso tato continua funcionando. Não tem como a gente desligar o tato quando a gente dorme, né? Não tem como a gente desligar a audição quando a gente dorme, mas tem como a gente desligar a visão quando a gente dorme, porque as nossas pálpebras encerram a percepção de luz nos nossos olhos. Ora, enquanto a gente está dormindo, nosso corpo continua recebendo realidade, continua recebendo percepção o tempo inteiro. Não é à toa que às vezes a gente está sonhando e o nosso sonho é interferido por um barulho da realidade externa, né? Então, dentro do nosso sonho, a gente ouve uma campainha tocando. Enquanto a gente está sonhando, a campainha está tocando dentro do sonho, mas de alguma forma nós somos levados a despertar e de fato a campainha estava tocando, né? Isso é um exemplo muito simples e muito cru, muito ruim, mas eficaz, de como o aparelho psíquico, que não tem um lugar físico no corpo, ele não está deslocado do aparato biofisiológico, né? Então, se a gente está dormindo e alguém nos toca, a sensação de toque pode nos despertar, mas também pode ser absorvida pelo aparelho psíquico, nos despertando, por exemplo, figuras no sonho relativa ao toque, por exemplo, né? Isso pensando em transmissões mais diretas, né? Mas eu voltava, então, para esse lugar da topologia. É uma topologia porque ele organiza uma lógica espacial, né? Ela tem uma ordem. Essa ordem é inconsciente, pré-consciente, consciente, né? Embora o Freud não esteja preocupado com aspectos de desenvolvimento no sentido biológico. Oi, Clarinha. O inconsciente, ele teria uma precedência, né? Isso daria um debate inteiro entre psicanalistas, né? Mas com alguma clareza, nós, leigos, poderíamos dizer que o inconsciente precede o consciente, né? Quando a gente vai para a psicanálise da Melanie Klein, que vai se dedicar à psicanálise de crianças, por exemplo, ela vai afirmar a noção de que bebês já têm o inconsciente sendo desenvolvido. Mas para poder explicar essa lógica, que não foi suficiente para uma série de fenômenos, o Freud, então, vai precisar dar um segundo passo no seu empreendimento teórico, que é aquela que nós chamamos de segunda tópica, e que eu lembro a vocês que não substitui a primeira, mas se acresce a ela, que é a percepção de três instâncias
que são o eu, o isso e o supereu, né? O ego, o id e o superego. Às vezes eu vou falar ego, id, superego, às vezes eu vou falar eu, isso, supereu. Mas eu vou fazer um parênteses agora para explicar por quê. Nós vamos trabalhar na disciplina, principalmente, com a versão do texto freudiano das obras completas traduzidas pela editora Imago no Brasil. Mas essas obras têm um problema. O problema é, elas chegaram ao português do Brasil por uma tradução indireta via língua inglesa, do James Strachey. Atualmente, existem 2 projetos tradutórios diretos do alemão. Um deles, pelo Paulo Bezerra, via Companhia das Letras, que acabou de publicar o último volume das obras completas do Freud, e um segundo, que está em edição, está em processo, que são as obras incompletas de Freud. Esse é o nome que a editora escolheu dar à coleção, que está sendo editado pela Editora Autêntica de Minas Gerais, com a tradução do Pedro Eliodoro. E por que isso é importante para nós? Bom, na tradução que se disseminou no Brasil, via língua inglesa, é que chegaram para nós esses 3 termos em latim, ego, id e superego. Na obra em alemão, o Freud não recorre ao latim para designar essas 3 instâncias. Isso foi uma espécie de adaptação inventiva que o James Strachey fez quando verteu a obra para o inglês e que acabou chegando na língua portuguesa do Brasil. Nas traduções contemporâneas, que são feitas direto do alemão, os tradutores, tanto o Paulo Bezerra quanto o Pedro Eliodoro, optam pelos termos que o Freud usou em alemão, que é eu, o pronome, os 3 são pronomes, né? O eu, o isso e o supereu. Professor, mas se tem traduções melhores, por que a gente vai usar a do James Strachey? Bom, nós não vamos usar só ela, mas ela vai ser a nossa base. Ela tem problemas e erros. A questão é que, por já ter mais de 30 anos no mercado brasileiro, por já ter sido apreciada muito por psicanalistas, ela é uma edição cujos problemas, ou cujos deslizes ou detalhes tradutórios já são bem conhecidos e mapeados. Então, embora seja um texto que carregue equívocos, os equívocos já são reconhecíveis e facilmente identificáveis. Isso não acontece em relação às outras 2. Um exemplo que vai ser importante para nós futuramente na disciplina é a tradução do termo pulsão, que na tradução do Paulo Bezerra, que escreveu um livro ótimo chamado As Palavras de Freud, ele já chamava atenção para isso. No texto que primariamente é chamado no Brasil de Os Instintos e Suas Vicissitudes, e cuja tradução mais adequada seria As Pulsões e Suas Vicissitudes, o Paulo Bezerra esclarece a diferença entre instinto e pulsão na teoria freudiana, né? Especialmente porque em alemão o Freud distingue quando se utiliza instinct, que se referia a um instinto de base biológica animal, e Trieb, que se referia a, aspas, a um instinto humano, que nós chamamos de pulsão. A palavra pulsão chega no Brasil através da recepção francesa da obra do Freud, inclusive. Por que isso é problemático, por exemplo, na tradução da Companhia das Letras? Porque, embora esse problema exista e já tenha sido reconhecido pelo tradutor, por algum motivo inexplicável, o Paulo Bezerra manteve o termo instinto na sua tradução para a Companhia das Letras. E isso é muito criticado pelos psicanalistas. No caso da coleção da Autêntica, esse tipo de desvio foi corrigido. Então, lá o termo está pulsões. Por que a gente não vai utilizar direto a tradução da editora Autêntica, que tem sido reconhecida pelos pares como a melhor tradução hoje de Freud no Brasil? Por 2 motivos simples. O primeiro é porque ela ainda está em andamento,
então nem todos os textos que nós vamos ler já passaram por tradução. E o segundo, porque ela é uma obra que está em processo de publicação agora, então existe uma certa dificuldade em termos econômicos, ela está sendo lançada agora e ela custa muito caro. Então, eu optei por utilizar os trechos do texto que já está disseminado no Brasil, que é de fácil acesso, que está em domínio público, mesmo que eu tenha que fazer os reparos e avisar vocês, olha, aqui tem um problema de tradução, etc., porque esses problemas já foram mapeados. Tá? Mas é por isso que na minha fala eu vou oscilar. Eu aprendi de início ego, id e superego, e agora que eu estou me acostumando a falar eu, isso e supereu, então eu posso ter esse equívoco. A equivalência é que o eu equivale ao ego, o supereu ao superego e o id ao isso. Essas três instâncias da segunda tópica, elaborada pelo Freud, visam tentar dar conta não de correspondências ao sistema X. Né? O que significa isso? Significa que o id, como uma instância primária, primeva, que vai dar origem ao eu, o eu é uma cisão do id na formação psíquica humana, o id não se confunde com o inconsciente, eles não são sinônimos. Né? Tanto o id, quanto o ego, quanto o superego, eles carregam uma porção de inconsciente. Eles são tocados pela dinâmica sensória do pré-consciente. E eles têm um maior ou menor grau de consciência. Né? À exceção do id, ou isso, o id é uma instância altamente contaminada pelo inconsciente, parcialmente contaminada pelo pré-consciente, mas que não mantém relações com o consciente. O id é inacessível para nós. Ele é uma instância primária e inacessível na nossa consciência. O supereu e o eu têm as três conexões. Né? O inconsciente se manifesta no eu por vias indiretas, por mecanismos de representações, e essa vai ser a palavra que vai nos interessar na disciplina. Tá? Por que por representações? Porque o conteúdo do inconsciente, ele é barrado por um mecanismo de defesa. Ele não pode acessar o plano da consciência, pelo menos não diretamente. Né? Ele não pode rasgar o tecido da consciência. Pela força sensória do pré-consciente e pela força sensória do supereu. O pré-consciente funcionaria como uma espécie de agente de censura interno. E o supereu é um agente de censura externo-interno. Um está dentro do domínio do aparelho psíquico, o pré-consciente. O outro está na interface entre o aparelho psíquico, portanto, a dimensão interna, e o que está para fora do aparelho psíquico, o real, aquilo que não sou eu, que seria o supereu. Esses dois agem como uma espécie de válvula protetora do ego, do eu, para que o conteúdo inconsciente não o invada, não o penetre. Mas o inconsciente, como Freud diz e o Lacan vai aproveitar, o inconsciente é aquilo que foi recalcado, ou reprimido, ou guardado, que deseja vir à tona. Então, ele está o tempo inteiro forçando a sua representação. Mas como ele não pode fazer isso diretamente, como ele não pode acessar o plano consciente o tempo inteiro, ele impulsiona, ele força a sua representação. Eu vou tentar criar uma metáfora visual para explicar isso. Imaginem que nós estamos diante de uma tela, de um tecido maleável, como uma lycra. Sabe aquele tecido de roupa de banho, de roupa íntima? Um tecido maleável que tem uma certa flexibilidade. Imaginemos que nós estamos atrás dessa tela. E alguém
está do outro lado dessa tela, a gente não vê quem é esse alguém, e esse alguém quer nos passar alguma mensagem. Então, esse alguém toca nesse tecido, força esse tecido, tentando fazer gestos e símbolos para que a gente compreenda a mensagem. A metáfora é essa. É como se atrás dessa tela estivesse um inconsciente tentando se fazer representar. Mas ele não consegue nos acessar diretamente. Então ele força, ele toca, ele cria sombras, ele cria impulsionamentos, né? Que no plano consciente não necessariamente são compreensíveis, no sentido de que nós fazemos coisas que nós não sabemos por quê. Nós temos reações que nós não sabemos por quê, de onde elas vieram. Nós soltamos frases ou expressões sem planejá-las, né? Elas são, em alguma medida, o desejo do inconsciente forçando a sua representação. O Freud vai estudar isso com muito detalhamento num livro bastante agradável de ler, que se chama Psicopatologia da Vida Cotidiana, no qual ele vai mostrar como supostos acidentes, supostos acontecimentos que parecem ser aleatórios na nossa vida, podem ser, ele não diz que são, mas podem ser o conteúdo inconsciente tentando se fazer representar, né? O Freud tem, eu recomendo que todo mundo leia esse texto, porque esse texto é quase terapêutico. Ele dá exemplos como morder a língua, trompar com o dedinho na cabeceira da mesa, né? Parecem aleatoriedades, mas ele dá como exemplos do inconsciente agindo sobre o nosso corpo e fazendo com que essas coisas aconteçam, né? Percebam, não necessariamente nós sabemos o que essas coisas significam, né? Na língua vulgar, a gente, às vezes, cria, no plano consciente, teorias para tentar explicar isso, né? Então, sei lá, a gente está fazendo uma fofoca e acontece de morder a língua, a gente cria uma anedota, um xiste, para dizer, lá, mordeu a língua porque está mentindo, né? Há um fundo de verdade nisso, no sentido psicanalítico, né? Não é uma relação determinante, né? Morder a língua não significa estar mentindo necessariamente, mas talvez nessas situações possa ser um sinal do inconsciente te mostrando, olha, eu queria fazer alguma coisa e está aí, né? Isso nos leva, então, a uma máxima psicanalítica que é bastante desconfortável, que é o fato de que, em psicanálise, nós falamos de um determinismo do inconsciente. O que isso significa? Que a parcela que nós conhecemos de nós mesmos, que nós chamamos de eu, que nós temos consciência dela, ela é ínfima, diminuta e funciona como uma espécie de ilusão para que nós tenhamos condições de viver e suportar a angústia da própria condição de vida. Porque, a bem da verdade, para a psicanálise, o que determina a nossa existência, a nossa linguagem, o nosso comportamento, a nossa vida, é o inconsciente. Ou seja, é aquilo que a gente não sabe e não conhece sobre si mesmo. Então, nós nos caminharíamos numa lógica de eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou chegar, quando, na verdade, é o inconsciente e, portanto, a dinâmica do desejo que nos conduz. Esse princípio de uma certa ideia de eu, de uma ilusão de realidade, de uma ilusão de controle sobre a nossa própria existência, é um princípio regulador do sistema psíquico, né? Ele não é um desvio, ele é um princípio regulador, e ele tem um nome que se chama princípio realidade, né? Ele é o tempo inteiro testado. Então, por exemplo, na linguagem cotidiana, nós temos
partículas intergentivas, né? Vocês estão me entendendo? Está todo mundo aí? Essas partículas não apenas estabelecem o canal de comunicação na função fática, como funcionam como um elemento de teste do princípio de realidade. Né? Eu testo. Você está me ouvindo? Estou. Olha lá, eu tenho uma resposta, a realidade me respondeu. Por que um princípio de realidade? Porque num estado paranoico, esquizoide ou psicótico, o princípio de realidade se diminui a ponto de que eu não tenha resposta. Um dos exemplos que o Freud dá, que vai ser elaborado com maior clareza pelo Winnicott na psicanálise de crianças, é algo que a gente faz, inclusive, quando está adulto, né? Mas o Winnicott estava pensando isso na psicanálise infantil. Sabe quando você está dormindo e acorda, mas não sabe se acordou, e daí você pega na lateral da cama para sentir o lençol, ou para sentir a beirada da cama, ou se você dorme com alguém para sentir se a outra pessoa está lá? Esse gesto de conferir é um sintoma do princípio de realidade. Né? É o aparelho psíquico tentando regular o nível de ilusão para saber se a ilusão que eu estou sentindo é a ilusão da realidade, porque a realidade é uma ilusão, ela é uma percepção, né? Ou se é um desvio e, portanto, eu ainda estou num estado de sonho, né? Um estado de sonolência. Bom, falávamos disso porque estávamos falando do princípio de determinismo do inconsciente, né? Então, é o inconsciente que domina, que rege as leis da nossa existência. Por isso que o trabalho da psicanálise, e analogamente o trabalho nosso na disciplina, é tentar ouvir esse inconsciente, né? Sabendo que as suas vias de acesso são dificultosas, elas não vêm de uma relação de lógica causal, porque elas estão sendo filtradas pela consciência, pela teoria, pela crítica literária que a gente está usando, pelo sujeito que nós somos, pelo ambiente que nós ocupamos, pelo tipo de texto que nós vamos produzir, pelos agentes sensórios que nos envolvem, né? Desde nós mesmos, o nosso gesto sensário, né? de cesura, de corte, de vigília, quanto pelas instituições que nos cercam, que diz você deve dizer isso e não aquilo, é assim que se faz e não aquele, etc. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Pode se manifestar. Pode falar, Eric. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, assim, eu entendi que a despeito das metáforas topográficas, como o subterrâneo, e, enfim, a, a proposta que você tem para a disciplina é negar esse tipo de associação, né? Então, nesse sentido, falo com relação ao nosso trabalho crítico. A abordagem que o senhor propõe, ela seria exclusiva da literatura? Porque, pense bem, será que é possível a gente analisar um filme, por exemplo, uma linguagem visual a partir desse princípio, uma vez que ah, filmes, obras de arte visuais suscitam, né, uma interpretação imagética nesse sentido? É Entendi. isso. Tá, obrigado. É uma pergunta bem difícil. Seria possível num tipo de exercício diferente do que a gente vai fazer, Eric. Eu acho que seria possível se a gente pegar as técnicas de produção do sonho, que o Freud identifica na interpretação do sonho, e que são traduzidas por imagens, porque a priori o sonho é visível, né? E daí a gente pode ter uma conversa muito longa sobre isso,
sobre a psicanálise das pessoas cegas, etc, etc. Eu não vou entrar nesse meandro agora, mas porque os sonhos são traduzidos em imagens, normalmente imagens visuais, podem ser imagens táteis, imagens auditivas, mas normalmente imagens visuais, e que são descritas narrativamente, mesmo sendo imagens visuais. Essa passagem, né, de um texto que é imagético visual para uma narrativa sobre a imagem visual permitiria o arcabouço da psicanálise também ser plasmado analogamente para a análise cinematográfica, com alguma limitação, é claro, porque, por exemplo, a gente vai falar, para ler literatura, da química silábica, que são os procedimentos de deslocamento e condensação no nível da sintaxe. Não é impossível fazer isso na sintaxe fílmica, muito pelo contrário, é bem possível, entendendo os mecanismos de montagem, por exemplo, né? Só que no texto fílmico, a gente teria que usar de uma teoria formal do cinema para aproximá-la, por analogia, à descrição narrativa das imagens visuais, tal qual a psicanálise as percebe. Vou tentar elaborar o que eu disse de outra forma. Se a gente assiste, eu vou tentar dar exemplos mais radicais. Se a gente assiste um filme como Amnésia, bastante famoso porque ele é montado de trás para frente, né? A sintaxe narrativa de Amnésia, como ela começa no final e recupera a memória por meio de elementos sintagmáticos ou engramas, que vão aumentando em complexidade e agrupando mais elementos cênicos, permitiria uma análise psicanalítica tomada nessa relação homológica, porque o filme Amnésia é construído na sua montagem como um sonho. Ele não tem linearidade, ele tem sobreposições, e essas sobreposições, elas não são síncronas. Então, no Amnésia, a trilha sonora não corresponde ao movimento da personagem que está em cena atuando. Esse tipo de assincronia é muito própria do texto do sonho, e a gente encontra no texto do cinema. Essa possibilidade de aproximar essa leitura psicanalítica, por exemplo, de uma análise de texto cinematográfico, ela se dá, e talvez ela só se dê, porque a gente está mediando essas imagens visuais por meio de uma linguagem que é linear e narrativa. Não sei se eu te respondi. Então, ao fim e ao cabo, o elemento que de liga para a proposição é a forma, né? É na forma que vai se manifestar. Isso, e que se expressa pela narratividade, que pode ser uma narratividade visual, no caso do elemento audiovisual, composta pelo som, pela imagem, pela cor, pelo ângulo, enfim, por todos os elementos que compõem, né, a cinematografia, e no caso da literatura, com um pouco mais de restrição, porque está fixado no ambiente da palavra, seja a palavra verbal, seja que já é visual, seja a palavra em estado auditivo, né, a palavra ouvida. Perfeito, entendi. Obrigado, professor. Imagina, disponha. Mais alguém? Bom, então, pensando, né, nesse conhecimento e nas suas possibilidades de contribuição para uma crítica literária, o que a gente vai elaborar hoje e na semana que vem é, primeiro, refletir por que a psicanálise pode ser um conhecimento interessante para exercício da crítica literária. E isso tem, inclusive, uma função política no âmbito da crítica literária como um todo, à medida em que é muito raro e estão se extinguindo
as linhas de pesquisa que têm se dedicado à crítica psicanalítica no Brasil, o que me parece muito curioso, porque os psicanalistas têm sido convocados cada vez mais a participar do debate público, do debate político, nas mídias sociais, na área de comunicação, mas, contraditoriamente, no campo das letras, a crítica psicanalítica perdeu espaço, perdeu lugar. Os 2 últimos lugares que tinham linhas de pesquisa específicas para crítica literária e psicanálise eram os departamentos de letras, os programas de pós-graduações em letras da Universidade Federal de Santa Catarina e o de teoria literária e literatura comparada da USP. Conheci de perto esse último, e essa linha foi encerrada há 4 anos, quando a última professora que se dedicava a isso se aposentou e não havia ninguém para continuar esse legado. Então, também vamos pensar nisso, né? Por que certo descrédito sobre a psicanálise no âmbito da crítica literária pode estar acontecendo e o que nós podemos ganhar com isso, sem a intenção de que todos saiamos daqui como críticos literários psicanalistas, né? Lembrem-se que esse não é o objetivo da disciplina, é apresentar a vocês uma proposta, mas não convertê-los a nada, porque a gente não está numa igreja. Vamos discutir ainda hoje os 3 grandes rótulos que essa crítica sofreu ao longo da sua história, que são a psicocrítica, a psicanálise aplicada e a crítica psicanalítica, para que depois, daqui mais ou menos 15 dias, quando formos para os próximos textos, possamos ler uma perspectiva francesa, elaborada pelo Jean Bellamy-Noël, que é a da leitura do inconsciente do texto, né, porque é ele que fez essa analogia. Se o falante no divã ele fala para alguém que escuta as suas entrelinhas, para escutar um texto que está escondido, mas que não carrega uma verdade, carrega uma ausência, um vazio de sentido, como seria essa operação para um analista de literatura, né? Então, qual é o inconsciente do texto? O que o texto não nos diz que nós procuramos nele? E que não está lá, né? De alguma forma, somos nós que encontramos isso lá dentro, por meio de uma narrativa, a narrativa que o crítico elabora. E que, se para os seres humanos esse tipo de análise é uma psicanálise, o Jean Bellamy-Noël vai dizer que para a literatura é uma testanálise, né? Então, se o Freud bebeu da literatura para formatar o conhecimento psicanalítico, o que o Jean Bellamy-Noël nos propõe é inverter, é utilizar o conhecimento psicanalítico para entender literatura, fazer a volta contrária. E, para tanto, nós vamos nos dedicar a pontos centrais da obra do próprio Freud, né? Buscando entender primeiro a ideia de química silábica, a partir da interpretação do sonho, o que o Freud fala sobre o ato criativo em Escritores Criativos e Devaneios, um aspecto temático formal muito útil para a análise literária e muito comum, mesmo para quem não trabalha com crítica psicanalítica, que é a compreensão do estranho ou do inquietante, que é o das Unheimlich. Um tema que tem sido bastante elaborado na literatura brasileira contemporânea, que são as relações de luto e melancolia. E, por fim, algo que me interessa primordialmente e que acaba organizando toda a obra freudiana, porque vai ser a última tópica que ele vai elaborar, que são o conceito de pulsão de morte e a noção de compulsão à repetição. Nós vamos entender isso a partir de textos do próprio Freud, lendo teoria psicanalítica, e vamos buscar em textos literários manifestações que possamos analisar utilizando da teoria psicanalítica como um instrumental, né? Então, o nosso exercício vai ser transformar a teoria psicanalítica em teoria literária. Pegar os procedimentos da psicanálise para ler literatura. E aqueles 2 pontos que eu disse a vocês, que não são prioridade, são se der tempo, depende do interesse de todos, em razão, inclusive, das coisas do mundo. Um 5º ponto seria conversarmos sobre catástrofe e representação,
Então, mecanismos de representação da catástrofe na literatura, sob o ponto de vista da psicanálise, e 2 pontos da proposta lacaniana, bastante afeitos à criação artística, que são o estádio do espelho, em que ele vai falar sobre a constituição do eu, e la língua, que é a priori, né, a manifestação de lalação, aquela língua dos bebês, que pode parecer que não significa nada, mas ela tem uma potência de deslocamento significante, muito afeita a textos literários, sobretudo textos poéticos, que de alguma forma podem ser lidos sob a chave interpretativa desse conceito, né? Em português registra-se la língua, porque em francês o Lacan faz uma brincadeira com o significante la langue, né? Que significaria simultaneamente a língua como língua materna e a língua como o órgão do aparelho fonador. Tudo bem até aqui? Tá bem. Bom, então, agora nós vamos fazer uma pequena pausa. São 8h22. Quando for 8h30, a gente vai retornar. E daí vocês podem abrir os textos no computador, não sei. Nós vamos trabalhar com o texto do Adalberto Souza, aquele capítulo chamado Crítica Psicanalítica, que está no livro do Thomas Bonitti. Eu vou interromper a gravação, fechar a câmera e o áudio, e daí a gente volta daqui 8 minutos para dar continuidade. Vocês têm um tempinho para tomar um café, beber água e ir ao banheiro. Tá bem? Ok. Obrigado e até daqui a pouco.